Ela é doutora em psicologia, pode chamar de doutora, sim. Da última vez que ela participou, eu já a chamei de doutora porque ela estava concluindo o doutorado. Terminou, voltou doutora de vez. Bem-vinda, Wélida Dancini. Obrigada, Darleide, que alegria poder voltar aqui. Muito bom estar aí na sua casa mais uma vez. Vamos conversar sobre esse tema tão importante que a gente tem tido tantas demandas no consultório, tantas pessoas sofrendo e tendo o seu potencial diminuído, sua vida paralisada por conta de medos. E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa falar sobre isso. Perfeito, obrigada, Wélida. Acompanhada, como eu falei, que era time, vem também um psiquiatra. Ele já esteve comigo outras vezes, doutor Braz Gondim, tudo bem? Leide, muito boa noite, obrigado por esse convite tão especial para nós. É uma honra estar aqui, eu espero poder ser útil e contribuir com esse papo, juntamente com a doutora Wélida, e com certeza muita coisa boa vai sair daqui hoje. Não tenho dúvida, vocês dois juntos. Vamos que vamos, a Wélida já tratou um pouquinho ali de como é importante esse tema. Quero ouvir as suas considerações, doutor. Eu acho que a introdução que vocês trouxeram é muito pertinente, especificamente nesse conceito da definição, porque existe um estado funcional que a gente identifica como um estado de alerta. Ou seja, quando atravessamos uma avenida que precisamos olhar para os dois lados, quando a gente está num ambiente onde existe uma certa precariedade de segurança, então existe um certo mecanismo de alerta que faz parte no que diz respeito à nossa sobrevivência. Porém, existe uma disfunção de todas essas experiências emocionais. Eu costumo dizer que toda emoção tem o seu lugar e tem o seu propósito. A gente fala, por exemplo, da tristeza, o que seria de uma vida onde não houvesse tristeza. Imagine se eu fizesse alguma coisa errada e não me entristecesse por isso. Então, toda experiência emocional tem o seu lugar, toda experiência emocional, eu acredito que ela foi especificamente desenhada para atender às mais diversas experiências humanas. Mas, quando a gente chega nessa questão do medo, ele acaba por funcionar de uma forma muito específica, diferente desse estado de vigilância, né, que eu acabei de mencionar aqui. Porque seria aquele medo que me protege de cometer uma loucura, de atravessar uma rua sem olhar. Estamos falando desse medo protetivo. Agora, a nossa proposta é ver o medo no aspecto de ele tornar-se negativo. Perfeito. Porque acho que o grande ponto da experiência do medo é o estado de distorção da autoimagem que ele me promove. E esse sentimento de incapacidade. Inclusive, quando nós falamos de medo, nós falamos, eu estava conversando com a doutora Wélida aqui recentemente, a questão da ansiedade. O medo é uma coisa extremamente atrelada à experiência da ansiedade, porque justamente é aquela antecipação de preocupações que ainda não surgiram, ou é uma certa conta matemática que o nosso cérebro faz de forma, muitas vezes, imperceptível, diante de dilemas. Nós observamos coisas e pensamos, eu dou conta de fazer isso? Eu não dou conta de fazer, eu consigo, eu não consigo. Se o resultado dessa soma for negativo, logo nós vamos ter sintomas associados ao medo. E esse resultado negativo pode ser maior a partir dessa experiência interna, fruto de sequelas emocionais dessas experiências do passado. Então, os medos, desses medos paralisantes, eu citei alguma coisa aqui inicialmente, que impede de o indivíduo produzir, de realizar, de ser e de viver com qualidade. Esse tipo de medo está muito ligado a experiências traumáticas vividas. É tipo um medo construído, Wélida? Exatamente, porque muitas vezes as pessoas me falam assim no consultório, doutora, eu estava bem e do nada. Do nada. E esse do nada, ele é muito característico e a gente tem que entender, eu sempre falo assim, nada acontece do nada. Quando você para pensar nessa questão emocional, sempre vai ter uma causa, sempre vai ter uma origem. E a gente tem que entender o seguinte, Darleide, que as nossas experiências, elas não são resultado do aqui e do agora. Então, assim, do nada, nesse momento surgiu esse medo, surgiu essa preocupação, eu me senti paralisado.
Nós não somos frutos do agora, nós somos frutos da nossa história. Então, muitas vezes, isso que está me paralisando no hoje é consequência de uma vivência, de toda uma carga que eu carrego desde a minha infância, de muitos traumas, de muitas negatividades que foram ditas sobre nós, de uma autoimagem que foi construída muitas vezes de forma distorcida. E toda essa minha história me traz até onde eu estou agora, com as minhas conquistas e com os meus medos, com aquilo que me paralisa. Então, eu preciso dar uma visitada no meu passado, no meu histórico e ver o que está me paralisando. Não é simplesmente agora, agora é consequência de toda a minha história. Então, precisa ter essa visita lá de trás, de onde, diríamos assim, a origem do que eu sinto agora. Mas o que a gente faz com esse passado? O que acontece? Como é que a gente visita e como é que a gente trabalha esse passado? Porque vocês sabem, muitas vezes a gente estuda e dá o diagnóstico. Olha, você tem medo, isto e aquilo mais, identifica o trauma. Mas e agora o que eu faço? Tem um trabalho longo aí pela frente, né? Mas ok, a gente vai trabalhando disso, ainda tem tempo. Calma, a gente vai chegar lá. O que faz? Muito bem. Meus amados, mas muitas vezes se ouve dizer sobre medo, um tal de medo irracional. É justo chamar de medo irracional? É porque não é pensado? É porque não é entendido? O que a gente chama de medo irracional? O meu temor é que o pobrezinho, gente, ele está sentindo medo e ainda dá conta desse irracional. Dá a impressão de que ele não tem função de pensar a respeito do medo que ele sente. É isso? Doutora? Eu fico no ping-pong. Pois não, Elida. Então, na realidade, muitas vezes a gente tem dificuldade de localizar, de encontrar qual é a origem. Okay. Até porque, quando a gente para pensar sobre traumas, existem traumas que eles são tão severos que a gente tem tanta dificuldade de lidar com eles, que é como assim, se a gente não conseguisse olhar para ele e tivesse dificuldade de voltar, né? Até mecanismos de defesas do nosso eu nos protegem de estar voltando a essas questões. E aí, Darleide, eu sempre falo sobre a importância do autoconhecimento. Quando eu passo por um processo de autoconhecimento e eu consigo olhar a minha história e me localizar enquanto criança, o que foi que aconteceu lá no meu passado, na minha adolescência, na minha juventude, enfim, nas diversas fases da vida, eu começo então, por esse processo de autoconhecimento, ver quais foram os capítulos desafiadores da minha vida. Quais foram os capítulos que me traumatizaram e que muitas vezes, embora eu tenha crescido e tenha passado para outras fases de forma biológica, de forma cronológica, mas muitas vezes eu fiquei emocionalmente presa a esses capítulos traumáticos da minha vida. Então eu posso ser uma adulta, posso ser uma idosa, mas emocionalmente ser uma criança que fiquei presa lá naquela situação de bullying que eu sofri na infância, naquele abuso sexual que eu sofri lá na minha infância, nos capítulos desafiadores. Eu posso estar emocionalmente presa lá e hoje eu não me dou conta. Então eu acho assim, esse medo, ele é irracional. Não é irracional, ele tem uma origem. E às vezes eu estou presa lá e eu preciso me libertar disso para que eu possa continuar vivendo e vivendo em abundância, como Jesus diz. Amém. Doutor. Acho que um ponto muito interessante, complementando aqui o que a doutora está dizendo, é que existe uma relação profunda junto à experiência de medo e, por assim dizer, quando a gente tem de medo, ele é atrelado, como eu disse mais uma vez, à experiência da angústia. Esse medo que nós estamos falando aqui é aquele medo existencial da possibilidade de um desfecho negativo. E muitas vezes é difícil você identificar essa experiência no consultório, na conversa ali, naquele momento, na troca com o paciente, porque essa experiência crônica de medo e de ansiedade, ela compromete, ela diminui a atividade de algumas estruturas do cérebro, como o hipocampo, por exemplo. Então, pessoas que vivem uma experiência de inadequação pessoal, como a doutora falou, a questão relacionada a um bullying ou a um trauma sofrido, ou até mesmo traumas que aconteceram, feridas que aconteceram antes da capacidade
de criar uma narrativa, uma história de forma que aquilo seja guardada em um local apropriado. Então, no futuro, justamente esses sintomas que a gente tem essa capacidade, essa dificuldade de, às vezes, explicar melhor com palavras, ele sim se torna muito difícil. Porque quando esse medo ele é reproduzido, quando esse medo ele é vivenciado novamente em diferentes dinâmicas de situação, como, por exemplo, o bullying, então a pessoa sofreu bullying na escola, mas mais adiante uma palavra crítica ou uma certa piada sobre uma característica física, um sotaque, ou algo nesse sentido, essas memórias associadas podem gerar toda uma cascata neurofisiológica, gerando aqueles sintomas. E é justamente aqui, quando a gente pensa nessa dificuldade de discernir a natureza da informação ali, emocional, é porque existem áreas específicas do cérebro que, nesse momento de medo / ansiedade, e aqui eu preciso conectar essas duas coisas, Claro. especificamente a parte cortical do cérebro, que é responsável por planejamento, tomada de decisão, aprender novas coisas, se torna muito comprometido. Então, por exemplo, quando se fala em psicoeducação, por exemplo, é muito difícil você promover uma estratégia de psicoeducação se existe aquele gatilho do medo, porque essa habilidade se torna muito comprometida. Então, é importante identificar essa forma comportamental, toda essa estrutura, entender, ressignificar, entender o histórico, entender o que aconteceu e, claro, conseguir identificar esses sinais que aquela pessoa angustiada, que aquela pessoa que está sofrendo aquela questão do medo, quais são os sinais que ela te dá nesse sentido. Eu acho assim, super importante quando vem o saber que áreas do cérebro, estruturas do cérebro são, diria assim, quase que desligada para alguns comportamentos, ou por justamente estarem em baixa atividade, não são ativadas as necessidades reais do enfrentamento, por exemplo, essa do enfrentamento. O que então se faz, doutor, para ativar essa área do cérebro que está naquele momento, por conta do medo, numa incapacidade de atividade normal? Quando a gente está diante do medo, você está diante de uma história. Perfeito. Ninguém nasce e o medo surge de forma espontânea no cérebro de um bebê. Aquele bebê, ele aprendeu a ter medo por algo que aconteceu, por algo que ele viu, por uma leitura de uma pessoa que se frustrou, sabe? Então, esse medo, assim como o desamparo, ele é possível de ser aprendido. Então, acho que a primeira forma de você lidar com o medo exige uma releitura dos seus referenciais. Uhum. De você confrontar, de fato, o que você foi aprendido, o que você recebeu enquanto aprendizado e, claro, absorver novas formas de contemplar a sua própria identidade e rever a partir daí o seu potencial. Eu acredito que as pessoas que geralmente ela têm esse problema com medo, e aqui mais uma vez a gente atrela a ansiedade, que é a questão desse medo existencial. Gente, eu estou falando de medo e ansiedade, porque o próprio Tratado de Psiquiatria, o Caplan, ele relaciona a ansiedade com essa estrutura de base do medo. E para que eu tema alguma coisa de forma existencial, né, doutora, aquela coisa, se der errado, se eu não conseguir, se as coisas não saírem como eu quero, eu preciso ter uma certa noção de controle da situação, do tempo, e que as coisas precisam acontecer exatamente da forma como eu gostaria, ou pelo menos que eu me sentisse segura. Não sei se ficou claro nesse sentido. Então, essa necessidade de controle é importante de resolver. Uma vez você estabelece aqueles referenciais e depois você passa a ter eu vou ter que usar essa palavra, é uma crença, é abrir o coração, é uma experiência pessoal de confiança de que aquilo que é semeado hoje, da minha melhor forma possível, vai me proporcionar um desfecho que pode ser maior do que aquilo que eu penso ou que eu estou pedindo. Entendo. Eu queria contribuir com isso que o doutor está dizendo
E assim, achei muito significativo e muito lindo quando você coloca assim, todo medo tem uma história. Eu também. Gente, isso é muito real, isso é muito verdadeiro. O medo, ele é algo que foi construído, você aprendeu. E o nosso cérebro, gente, Deus ele criou o nosso cérebro de forma assim tão especial. E uma das capacidades do nosso cérebro é a questão me fugiu o termo aqui, mas a capacidade, a neuroplasticidade. Uhum. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender, de se moldar, né, as diversas situações. As situações vão moldando o nosso cérebro. Isso diz que se eu tenho a capacidade de aprender, eu tenho a capacidade de desaprender e reaprender por uma nova perspectiva. Então, se o meu medo ele tem uma história e essa história te traz uma limitação, ela te paralisa, ela te, de repente, incapacita para uma situação de enfrentamento, você pode desaprender essa história e criar uma nova história significativa que vai te dar condições de ter reações diferentes frente a essa situação. Até porque se o medo ele tem uma história, a história ela está no passado. No passado, de repente, eu não tive condições de ter um enfrentamento adequado que me mostrasse que eu era capaz de enfrentar aquela situação e de ter um desfecho significativo, positivo, funcional para mim. Mas hoje eu estou vivendo um novo momento na minha história. Hoje eu tenho capacidades diferentes. De repente, aquela história aconteceu na minha infância. Hoje eu já sou adulta e posso lidar de uma forma diferente. Por isso eu falei do autoconhecimento. Uhum. Quando eu olho para mim hoje, percebo as minhas capacidades, as competências novas que eu adquiri, eu posso ter condições de enfrentar a mesma situação com comportamentos diferentes e resultados diferentes também. Gente, eu acho que vocês fizeram assim o combo perfeito. De fato, eu sublinharia assim essa fala. Todo medo, atrás de todo medo tem uma história, né? Todo medo vem acompanhado de uma história. E aí quando você traz essa abordagem de se tem uma história, tem um aprendizado, eu posso, digamos, recontar essa história. Eu posso recontar essa história, só que agora numa nova perspectiva, porque agora eu cresci, porque agora eu tenho mais instrumentos, eu tenho mais informação, eu tenho profissionais, agora eu tenho mais capacidade de lidar com isso de maneira diferente. Eu lembro que num dos programas que nós fizemos, doutor, o senhor disse assim também a respeito de, quando se trata de medos, traumas ou ansiedade, essa coisa toda misturada, porque não dá para colocar só numa caixinha, abre a caixinha do medo. Não, é caixinha que vem tudo junto e misturado por ali. E você disse assim, que também tem histórias que nós contamos para nós mesmas, porque foi a nossa identificação naquele momento, foi a nossa leitura naquele momento, mas que ao longo da vida, aquela história pode ter tomado um outro corpo. Que às vezes a história não é bem exatamente como eu conto, porque muito se modificou ao longo. Eu guardei certo essa mensagem? Guardou. É? Guardou. A forma como nós lembramos, ela pode ser, digamos, influenciada. No sentido de que, claro, existe dentro de todo esse conceito do histórico que alguém pode carregar, existem outras experiências que vão sendo vivenciadas ao longo de toda uma jornada. Muitas vezes a gente procura identificar de fato o que é que aconteceu quando você escuta alguém falar, contar a sua própria história, né? A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Em Jacques Lacan, que é um psicanalista conhecido, ele vai dizer que o inconsciente habita na fala. Então, só parafraseou, né, o que Jesus estava dizendo. Mas o grande ponto aqui é que muitas vezes nós podemos falar acerca de... A gente pode buscar um conforto de acordo com a forma como nós contamos a nossa própria história. Eu posso falar dos meus medos de uma maneira que não necessariamente tenha, assim, seja conectada com
uma coisa real que aconteceu. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Eu sei, porque fica aquele medo de dizer, será que eu estou dizendo que o paciente está fantasiando? Não é? Será que eu estou desconfiando que essa história que ele está contando é a história real? Não, a história que você está contando é real. Mas a partir do ponto de vista da sua interpretação, né? Também. E a questão faz sentido eu ter tanto bloqueio, ser tanto medo por conta de algo que aconteceu que, assim, para qualquer pessoa seria facilmente superado. Por que isso, de alguma forma, possui um peso diferente, um potencial diferente de me bloquear? A gente precisa observar muitas coisas e o medo é uma estrutura que tem muitas camadas e muitas formas comportamentais. Por exemplo, uma experiência de isolamento, uma pessoa se isolar. Ter uma experiência de isolamento social, se afastar dos amigos, pode ser uma forma de manifestar o medo. Ter dificuldade memória de curto prazo, pode diminuir na experiência de medo. A pessoa pode procurar doutor dizendo, olha, eu estou com dificuldade, eu já guardo a chave do carro, eu esqueço onde que eu deixo, eu fecho a porta, eu tenho que voltar para confirmar se eu fechei a porta novamente. Eu tenho dificuldade de manter relacionamentos, Darleide. Os meus relacionamentos não são relacionamentos duradouros. E aí você vai observar dissecando essas camadas, com as mais diferentes experiências, que ali o pano de fundo para aquilo ali é uma experiência de medo, mais uma vez, / ansiedade. Então, tudo isso, essa leitura, ela se torna comprometida. Mas para você que está assistindo aqui agora, talvez, acho que o grande ponto é você ser capaz de ter essa iniciativa de procurar uma ajuda, de você procurar um profissional que possa te ajudar, porque eu tenho uma frase de um grande médico americano, e ele vai dizer que para problemas emocionais não existem soluções mentais. O medo ele tem um quê de racionalidade. Como é que eu chego para uma pessoa que está triste? Simplesmente, pare de ficar triste, porque não tem sentido essa sua tristeza. Você tem tudo. Note que isso não funciona. Não. Você entende? Não. Então, essa resposta a um problema emocional não pode ser apresentada especificamente como uma solução mental específica, porque o medo sempre vai ser uma conta matemática que fecha no negativo. E, às vezes, para vencer o medo, é como se eu tivesse simplesmente que agir sem pensar muito. Seria mais ou menos isso. Entendi. Ter um pouco de ousadia para vencer tudo isso. Fazer um confronto mais imediato, mais rápido, porque se pensar não faz. Tem uma coisa que é assim... Diga. Não, desculpa. Imagina, de jeito nenhum. Vocês são meus convidados. Tem um filósofo, um rabino filósofo, Newton Bond é o nome dele. Ele fala algo impressionante. Ele diz que Deus identificou o estado emocional de Adão a partir daquilo que ele falava, a partir daquilo que ele falou sobre o seu próprio estado emocional. Quando Adão come o fruto, Deus chega para ele e fala assim, Adão, eu tive medo. Eu tive medo e eu me escondi. E aí, Deus olha para ele e fala assim, quem te disse que você estava nu? Ele não pergunta primeiro o que ele fez. Ele perguntou primeiro que influência você recebeu. O que você ouviu? Você ouviu isso de quem? Quem te influenciou dessa forma? E aí depois ele pergunta, você comeu do fruto? Ou seja, primeiro ele pergunta sobre as influências que ele recebeu ao longo de um período e depois ele questiona acerca das suas atitudes. Nas versões mais antigas, não nas mais modernas, mas nas versões mais antigas da Bíblia, quando você lê a resposta de Adão naquele momento, é duas. Eu vou ser um pouco ousado aqui, não vou aqui fazer, não vou ser o teólogo aqui, mas é só para a gente refletir um pouco aqui nesse sentido. Fique à vontade. A resposta, nas versões mais antigas, é separada por um ponto e vírgula. Deus fez duas perguntas, quem te disse e o que é que você fez? E a resposta de Adão primeiro ele disse, foi a mulher, e depois ele disse, ela me deu e eu comi. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, o medo pode ser uma influência que muitas vezes é recebida de uma forma totalmente incompatível com a minha realidade. E aqui eu faço um questionamento, será que a mulher naquele momento não quis transferir para ela uma nudez que ele sentia sem que ele houvesse transgredido ou comido? Eu fiquei me questionando, me parecia isso quando eu li. Será que ela primeiro não fez com que ele se sentisse de uma forma inadequada para que ele temesse e assim compartilhasse com ele
o seu medo e o seu sentimento de inadequação. Então, quando a gente fala de memórias, quando a gente fala de relatos e sinais especificamente, muitas coisas e muitas influências são consideradas em toda essa manifestação de sintomas. Ou seja, por isso que foi dito, né, Wélida também, Wélida está ali, eu quero falar, eu penso que ela está pensando, mas a gente vai para o intervalo. Mas assim, só para dizer que eu lembro bem quando vocês falaram, agora por último inclusive, né, Wélida, sobre as camadas. Não dá para ter uma resposta simples, 2 e 2, 4, gente, beleza, resolve isso aí. Então, tem as camadas que eu vou me autoconhecendo, como você trouxe essa proposta, eu vou identificando, tiro essas camadas até chegar no ponto central e então facilita essa ressignificação. Vamos continuar aqui falando de medo. Você tem medos aí? Você tem alguma coisa que te impede, Darlide? Eu morro de medo, por exemplo, não vou de avião de jeito nenhum. Eu ganhei uma passagem para Cancún. Menina, Cancún maravilhosa, só vi em revista, mas não deu porque eu tremo, eu não aguento, não entro ali, eu desmaio. Você está se impedindo de experimentar a vida. Será que tem jeito de desmanchar esse medo? Será que tem jeito de a gente lidar com isso? E outros medos, outros tão importantes e significativos? Pode ser o seu caso? Meus convidados de hoje estão tratando disto. E antes de ir para o intervalo, deixei com gostinho de palavra na boca, Wélida. A gente estava falando aqui sobre, ouvindo o doutor Braz Gondim falar sobre medos, e você estava aí tramando o quê? Então, um dos desdobramentos dessa questão do medo é que muitas vezes o medo, os desdobramentos que isso vem trazendo na gente, tem o que a gente chama de ganho secundário. O que é o ganho secundário? É o que eu vou ganhar por ter esse comportamento, por ter essa reação. E outro dia eu ouvi, bem recente, eu ouvi no consultório uma pessoa que falava assim: doutora, na realidade eu tenho esse comportamento X porque não é bem isso, é porque quando eu me comporto desse jeito, as pessoas olham para mim. Ela conseguiu se ver nisso? Eu achei maravilhoso. Uau! Porque ela conseguiu ver e um outro grande avanço, ela conseguiu verbalizar, porque muitas vezes a gente identifica, mas a gente trava e a gente não consegue colocar isso para fora. E quando ela conseguiu identificar e quando ela conseguiu verbalizar, isso já é um grande avanço. E assim, eu vibrei com ela conseguir colocar isso para fora. Antes que você falasse, né? Sim, em algum momento, amiga, exatamente. Deixa eu te contar uma história. Então, aí o que acontece? O ganho secundário que muitas vezes a gente tem com determinado comportamento nos faz fixar nesse comportamento e nos faz, inclusive, estarmos ainda mais bloqueados para avançarmos em uma experiência que, como você estava falando no final do bloco, muitas vezes a gente tem que ter uma ousadia para enfrentar a situação. Peraí, eu vou fazer e vou, sem muito pensar, porque eu preciso ressignificar essa minha história e provar para mim mesmo que hoje eu tenho condições de ter uma atitude diferente, ter uma resposta diferente e mudar isso que me traumatizou ao longo da minha história, e hoje eu posso ter resultados diferentes. Só que muitas vezes a gente não enfrenta porque o que está me alimentando, o que está me mantendo nesse comportamento são os ganhos. Então a pessoa fala assim: não, olha, não força ela a fazer não, porque assim, tadinha, ela não vai conseguir, ela tem uma dificuldade, ela teve um trauma com isso, então assim, vamos maneirar com ela, vai com mais calma. E às vezes isso, essa proteção, às vezes é o olhar do outro que eu só recebo quando eu me paraliso diante de uma situação, e isso é o que me mantém. Então essa questão do ganho secundário, ela também precisa ser considerada. É isso, doutor? Tá tudo... Sem dúvida. E isso seria o que a gente pode chamar também de autossabotagem? É uma fuga? Esse ganho secundário tem a ver também com receber o mínimo de afeto, o mínimo de atenção, o mínimo de carinho. Aí eu nem posso chamar de autossabotagem, pobrezinho, porque assim, é uma esmolinha que ele está esperando e recebe, né? Às vezes é uma busca inconsciente por conexão. Por conexão, isso. Essa conexão é uma das formas de enfrentar também os nossos medos. Então, como na criança, por exemplo, ela enfrenta algo que ela vê que ela não dá conta de enfrentar, ela precisa buscar seu pai, sua mãe, seu responsável para lidar com aquilo. É um mecanismo presente
nessa estrutura. E como o exemplo que a doutora falou, no caso aqui, ela até consegue identificar essa verbalização, que já é muito sofisticado do ponto de vista emocional, né? Mas é uma das formas de se manter num ambiente onde ela considera aquele seguro. É uma espécie de zona de conforto, por assim dizer. Né? E não no mau sentido, tá? Zona de conforto que a gente costuma lidar a expressão zona de conforto com uma espécie de indisposição ou falta de vontade. E o ponto não é esse. Fazendo um adendo aqui, que eu considero muito importante, é que o grande ponto da questão do medo é porque o nosso empenho emocional acerca de uma coisa, então vou te dar aqui um exemplo. Eu tenho um sonho de ser médico. Nós somos conterrâneos, quando na época, né, que estava lá no Ceará, na minha história de infância, eu sempre me vi muito, assim, abaixo de qualquer expectativa positiva, né? Juazeiro do Norte, uma cidade muito pequena. Gente, é a mesma cidade minha, você está entendendo? E a gente veio se conhecer aqui em São Paulo. Verdade. Então, a coisa mais grandiosa que naquela época eu conhecia era Fortaleza. Então, quando eu ia para Fortaleza, era a mesma coisa que os portugueses de caravela para as Américas. Eu não achava que não existia mundo. Tinha todo um mundo, tem todo um Brasil além daquilo ali. E eu sempre, a questão de ouvir, eu acho que é muito importante. A minha mãe sempre, de certa forma, ela foi uma grande incentivadora da minha história, da minha carreira. A mãe tem uma coisa, um olhar, né, gente? Ela consegue... Quando tem, é maravilhoso. É sempre muito maravilhoso. Sim. E a minha mãe sempre me trouxe palavras muito positivas, de uma forma muito... Sábia, acerca de, meu filho, você vai ter medo, mas não desista. Quando eu fui embora, né, do Ceará, definitivamente, né, e a frase que eu ouvi dessa vez foi do meu pai, ele disse, você vai ter medo e você vai querer desistir, porque você vai achar que não vai dar conta. E a frase que ele me disse foi, lógico, na sua simplicidade, na sua sabedoria e também muito regional, né, Darleide? Ele disse, trinque os dentes, murche as orelhas e quando você ter medo, parta para cima. Ou seja, quando um cachorro, doutora... Você é daqui de São Paulo, doutora? Desculpa. Sou paranaense. Você é paranaense. Então, deixa eu traduzir para ela aqui, Darleide. Na nossa meu marido terra... é baiano, é do nordestino. Quando o cão de guarda é um cachorro bom, e ele observa, ele vê que vai dar o bote no inimigo, ele diminui, ele baixa as orelhas assim, ele só mostra o dente, ele não faz muito barulho, ele está pronto para o ataque. Foi essa a expressão que meu pai quis me passar. E eu tenho a impressão que ele falou assim, baixa as orelhas. Exatamente. E parta para cima, ou seja, não fique paralisado diante do medo, porque o medo tem esse fator paralisante. Então, essa é um bloqueio de desenvolvimento a partir dessa leitura que você faz do ambiente. E olha só que coisa linda que aconteceu aí nessa história, muito, muito fantástica. O que a família dele fez? Empoderou ele. Isso. Ó, você vai sentir medo e às vezes a gente não quer que as pessoas tenham emoções. Você vai sentir medo. Gente, emoção é uma coisa automática. Não fica triste, não. Você está muito alegre. As pessoas não podem sentir emoção, gente. Emoção é uma coisa natural, automática. Não adianta você tentar bloquear. Então, a família dele fez uma psicoeducação com ele. Falou assim, ó, você vai sentir medo. Quando você sentir medo, o que você deve fazer? Eu achei que você ia repetir. Gente, ela decorou. É assim, amiga, olha, baixa as orelhas, cerra os dentes e parte para riba. E a gente precisa ensinar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa ensinar eles o que fazer diante dos desafios e diante das emoções. Então, isso a gente chama de alfabetização emocional. É você saber reconhecer a sua emoção, nomear a emoção e se posicionar. O que você faz quando você sente essa emoção? Foi o que os pais deles, na simplicidade, eles fizeram com ele. Então, assim, ó, você vai sentir medo e tá tudo bem. O que você faz, então, quando você sente medo?
Então, isso é empoderar ele. Olha, você vai conseguir. Vai ser desafiador? Vai ser desafiador, tá tudo bem, mas baixa as orelhinhas e vai para cima, que você vai dar conta. E eu tenho certeza que todos os momentos quando ele sentia medo, ele lembrava da mãe e do pai dizendo, você vai dar conta. E ele criou, então, uma crença cognitiva que o empoderava a enfrentar os medos e a ter resultados significativos. E o cerrar os dentes, né, é mostrar assim para o próprio medo que você está disposto para a briga. Perfeito. Né? A imagem ali do cachorro, né, ele mostra para o medo que, peraí, é uma luta em glória aqui, mas eu mostro para você que eu estou empoderado para tal. Só que aí, gente, a gente precisa, a gente vai identificar que então, que provavelmente faltou na vida de muitos medrosos patológicos, vamos dizer assim, pode, doutor, falar assim? Pode. O medo patológico, né? Desse medroso patológico, faltou esse empoderamento, faltou, em lugar desse filho, vai lá e faz, você vai dar nada para na vida, você não vai ser ninguém na vida, você vai casar com ninguém, você é feio, você é gordo, você é magro, Então, enfim, foram tantas características negativas que foram construindo nesse indivíduo a real imagem de que eu não posso, que eu sou incapaz. E é aí que está o BO, né? De como é que eu vou desconstruir isso que vocês já falaram de ressignificar, fazer nova história. Isso dá um trabalho, isso vai querer mesmo. Eu adorei esse cachorro de orelha, né, caída e, esses dentes cerrados. Porque, gente, chega uma hora que você precisa, assim, dizer ou vai ou racha, sabe? Ter uma atitude de coragem de dizer assim, eu vou lá e vou fazer, vou realizar alguma coisa. Não é possível que eu sucumba a esse medo. Né? Não é possível. E aí, doutor, o senhor trouxe a história de Adão, né? Você está com medo, ele identificou o medo, estava com medo, por isso me escondi. Mas chega uma hora que Deus chama e dá para ele uma roupa, dá para ele dignidade, dá para ele uma esperança e diz assim, garoto, realmente você fez muita besteira, mas eu acredito que tem jeito. Então, tem jeito, né? Então, aí a gente está falando de quê? De esperança agora? A gente está falando de confiança? O que a gente está falando de quê? O medo, ele entra pela mesma via que a fé entra. Do ouvir. Ouvir, influenciado. Perfeito. Uma grande autora americana, a doutora Ruth Lenius, ela fez uma pesquisa fantástica, em 2019. Ela identificou em pessoas que tratavam de certas fobias, de certos medos no contexto da experiência do trauma. E ela identificou uma ferramenta de autocuidado chamado, em português seria espaço periespacial. Ou seja, seria uma noção de conforto que eu tenho a partir de promover para a minha pessoa segurança. Então, por exemplo, o meu espaço periespacial é a altura, a distância do meu braço. Aqui eu posso garantir a minha segurança, a minha autonomia. Ou seja, ela identificou na sua pesquisa que no espaço exatamente ao redor das pessoas tem uma certa noção de segurança. E essa mesma pesquisa disse algo interessante, que geralmente esses objetos fóbicos, essa estrutura de medo, ficava num espaço que ela chamava de espaço extraespacial, ou seja, além do redor. Ao nosso, vamos usar essa expressão que acho que para a nossa audiência vai caber bem, que ficava num certo espaço ao derredor. Ou seja, a identificação do objeto de medo ficava além dessa zona de proteção, dessa noção pessoal de proteção e capacidade, que para muitos pode ser reduzida. Qual que é o grande ponto? Essa pesquisa mostrava que a relação que essas pessoas tinham com essa estrutura de medo, só enquanto era visual, não gerava impacto emocional, não tinha impacto de sintomas. Ou seja, se eu sei que o perigo está ali. Uma aranha. Eu sei que a limitação está lá. Eu sei que o leão está ali dentro da jaula, que uma aranha passou por ali. Se eu identifico apenas visualmente, aquilo não gera impacto, do ponto de vista emocional. Porém, quando o estímulo deixa de ser visual e passa a ser auditivo, ou seja, agora eu passo a dar ouvidos ao medo, essa minha noção de autonomia emocional diminuía nesses pacientes. Ou seja, podemos dizer, então, que o medo é uma experiência que cresce com o hábito de ouvi-lo. Ouvir o próprio medo. E os seus agentes, E os seus agentes de disseminação do medo. Ok.
os testemunhos das pessoas, né? a fofoca, aquele noticiário que só passa coisas ruins. Então, falando tudo isso aqui, o gancho nessa questão dessas pessoas que foram, infelizmente, desprovidas de um certo suporte familiar. Essa pessoa precisa se cercar de pessoas positivas, de pessoas, sabe, bem resolvidas dentro do seu contexto. E, especificamente, ainda mais se essa pessoa tiver uma história de superação. Nós somos, sim, capazes de desenvolver excelentes capacidades a partir de relacionamentos e a partir daquilo que nós ouvimos. Isso é fundamental. Muito bom. Wélida. E assim, a gente tem que entender uma coisa que para mim faz muito sentido, que assim, o que é o medo? O medo é uma emoção. Se é emoção, ela não acontece do nada, ela é consequência. Consequência de pensamentos que disparam essa emoção. Esses pensamentos, consequência também das interpretações das coisas que a gente vivencia, enfim. Mas as nossas emoções, elas estão muito conectadas com os nossos pensamentos, a significação que a gente dá para diversas coisas. Então, assim, se o medo é consequência de um pensamento, se eu mudo o meu pensamento, eu vou mudar essa consequência. Então, como que eu trabalho clinicamente essa questão do medo? Como que eu vou resolver esse trauma que está me gerando medo, que está me paralisando? Não tente lutar contra a sua emoção. Vou cruzar os dedos, não vou sentir medo, não vou sentir medo. Eu tenho medo dessa aranha. Não vou sentir medo, não vou sentir. Não adianta você lutar contra a emoção. Você vai estar tentando derrubar o gigante errado. Se você quer mudar a sua emoção, você tem que lutar contra o seu pensamento. O pensamento que está disparando essa emoção. E esse pensamento é resultado dessa história, né, que a gente já comentou sobre isso. Então, eu preciso não lutar contra a emoção, mas ressignificar essa história, ressignificar meus pensamentos, ressignificar as minhas crenças, olhar para mim e perceber que, se no passado eu não dei conta, agora eu vou me permitir ter uma nova vivência para ter uma nova experiência. E buscar esse empoderamento, que esse é realmente o verdadeiro empoderamento, de olhar para mim e perceber que eu sou capaz. Olhar para mim e perceber que, numa perspectiva cristã, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, eu não estou sozinho, eu tenho Deus junto comigo e eu vou enfrentar essa situação. De repente, eu não consigo dar nesse momento conta da situação toda, então eu vou fragmentar e vou construir uma escalada em que eu vou dando conta de pequenas partes até que eu construa esse todo. Mas tem que ser algo que, assim, primeira coisa, eu decidi que eu não vou continuar sendo refém do meu medo, que eu não vou continuar sentado nesse lugar de vítima, nesse lugar de que eu não posso, que eu não consigo, e deixando de viver o extraordinário na minha vida, porque o medo está me paralisando. Eu preciso me libertar disso e isso tem que ser uma decisão minha. Eu posso não saber como eu vou fazer isso, eu posso não conseguir fazer sozinho, eu posso saber que não vai ser fácil, nada disso é a prioridade. A prioridade é o seguinte: é possível? E a resposta é possível. É possível mudar, é possível você se libertar desse medo que te paralisa, dessas fobias, desses traumas. É possível você mudar a sua história. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser possível? Vai ser possível. Então a gente tem que buscar ajuda de pessoas que nos influenciam, ajuda espiritual, ajuda profissional, tomar atitudes para que a gente se recuse a continuar enfrentando essa situação e nos paralisando diante dos desafios. Liberdade é uma questão de escolha, então eu preciso escolher fazer essa mudança na minha vida. Tem que ter uma inconformidade, uma inconformação com isso, né?
Eu não admito isso. Eu gostei que vocês jogaram aí para cima com jeito de quem já está finalizando o programa mesmo. Nessa esperança, nessa motivação. Mude de amigos, mude de ambiente, mude de ouvir o que você escuta. Tá lá Eva escutando a serpente falar, e ela uma conversinha, ela vai lá para o marido, fala o marido, caiu. Quer dizer, você está ouvindo o quê? Você está ouvindo quem? E aí vocês falando assim a respeito de, por exemplo, se faltaram pais que empoderaram, faltaram pessoas que acreditaram em você. É tão difícil, é tão limitante tudo isso, mas é tão também na mesma medida capaz de mudar, como você bem acaba de dizer, os dois, né, estão falando a respeito, que assim, se teu pai não falou, tua mãe não falou, teu marido, tua mulher, sei lá quem não falou, teu Criador falou que ele tem todas as ferramentas disponíveis para você mudar. Corta aí, doutor. Pegue raiva. Gosto disso. Pegue raiva. A gente pensa que a raiva é uma coisa negativa, a gente está falando das emoções, né? Ireis, mas não pequeis. Existem outros destinos possíveis para a ira que não é o pecado. Show. Existem coisas na nossa vida. Sabe quando eu vejo que uma pessoa está chegando no final do processo de cura, Darleide? Quando eu consigo ver raiva. Porque a raiva, ela torna tudo pragmático. O que eu tenho que fazer? Pronto. Qual é o passo que eu tenho que dar agora para resolver esse problema? Pronto. Não vou ficar mais me questionando, não vou ficar mais elocubrando, como a doutora falou, os ganhos secundários, eu não vou ficar... Chega, o ponto final. Né? Como foi a primeira campanha publicitária do Estado de Israel, quando a nação, né, foi estabelecida. O primeiro slogan do jornal deles é nunca mais. Entende? Então, acho que o primeiro passo aí nesse sentido é pegar a raiva. Simplesmente, a boa e velha raiva tem um lugar dela. E quando não falando de raiva de pessoas. Não fique com raiva do seu pai, da sua mãe, não é isso. Pegue raiva da situação. Em que você se encontra. Né? Quer usar o medo a seu favor? Tenha medo de permanecer da mesma forma. Foi assim que eu usei o medo a meu favor muitas vezes. Eu não posso ficar assim, eu não posso morrer sem significado, eu não posso morrer sem ter essa experiência. Talvez você pergunte, doutor Braz, como que eu faço isso? Simples, comece com coisa pequena, com dilema menor. Comece com os pequenos e menores dilemas e vá se fortalecendo nisso. O medo, quando Josué chega na Terra Prometida, ele ouviu durante 40 anos que a terra manava leite e mel, correto? Não foi assim que a gente aprendeu? Quando chegou lá, Darleide, ele come espiga de milho com todo mundo. Não tinha leite e mel, tinha espiga de milho. Quando ele chegou lá, a terra não estava linda, verdejante, não. Tinha um monte de problema, muitas coisas acontecendo ali. Os nossos sonhos e o nosso desejo de desenvolvimento, o nosso desejo de crescer, a superação dos nossos medos, sempre vai ser um processo que vai trazer um desfecho que pode trazer um desfecho totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos dentro de um certo contexto. E a gente precisa ter coragem de se surpreender em descobrir quem nós somos quando aquele medo é vencido. E você com certeza vai se surpreender do que você é capaz, do seu potencial, do quanto esse medo roubou de tempo da sua vida. E eu acho que a raiva e começar pequeno, se você guardar isso aqui na sua vida, hoje aqui, acho que já valeu o seu dia pensando em como lidar com essa situação mais adiante. Eu acredito muito nisso, de que a gente precisa chegar a um momento de se indignar com o que está perdendo na vida, de se indignar de perder de vista seu propósito, com você colaborando com isso, você cooperando por isso. Então, assim, eu pergunto para ele, e aí, doutor? Ele diz, pegue raiva, guarda essa para você também, pegue raiva. Wélida, obrigada, viu? Um privilégio estar aqui com vocês e realmente espero que as pessoas possam crescer cada vez mais, sentir medo de continuar nessa posição, sair, avançar, se transformar e viver o extraordinário que Deus tem para cada um de nós. Eu vou te desafiar. Eu joguei para eles, corta, doutor. Ele falou, pegue raiva. Você diria o que se eu disser, corta, Wélida? Sinta medo de não se transformar. Você pode. Show, muito bom. Obrigada. Foi uma dupla sensacional. Obrigada. Agradeço. Vamos fazer o seguinte, passa a seguir esses dois no Instagram,
No Instagram do Dr. Braz, é Braz com Z, Braz Gondim, com M no final, tá ali, ó, @Braz Gondim, segue lá. O homem é bom, é médico, psiquiatra, cristão, servo de Deus, sabe separar as coisas, mas a sua identidade é essa, de ser um homem a serviço, de fazer o bem, ele, sua esposa, enfim. Braz Gondim. Muitas vezes você diz assim, Darleide, mas eu não sei, me indica um doutor. Eu estou por minha conta aqui, indicando. Quem senta aqui é bom. Braz Gondim. E o Hélida Dancini, tá pronto aí, produção? Já tá ali, minha produção é rápida, maravilhosa. O Hélida Dancini também, @Hélida Dancini, para você seguir já, doutora em psicologia, mestre doutora em psicologia, 17 livros escritos, coisinha básica, negocinho assim. Eu tô no meu terceiro, indo pro quarto, mas ela tem 17. É para nós. O teu tá vindo, né, doutor? Tá vindo. Amados, muito obrigada pela companhia. Vamos que vamos. O Senhor não nos tem dado espírito de medo. O Senhor nos tem dado espírito de amor e de coragem. Se Deus nos está dando esse espírito, o outro que nos amedronta e nos paralisa veio de onde? Da nossa história? É certo. Mas quem nos quer ver ali estagnados? Aquele outro espírito. Porque o Espírito de Deus tem sido dado a nós com amor, fé e coragem. Vamos que vamos. Que Deus abençoe você.